O Pilates é um método composto por exercícios físicos e alongamento que utilizam o peso do próprio corpo na sua execução. Além disso, o Pilates é também uma técnica de redução do movimento que visa trabalhar todo o corpo, trazendo o equilíbrio muscular e mental. Aumento da resistência física e mental, aumento da flexibilidade, aumento da concentração. Tonifica a musculatura, melhora a coordenação motora, auxilia na correção da postura, alivia dores musculares, ajuda a melhorar a respiração e a flexibilidade, auxilia a prevenção contra a osteoporose, promove relaxamento, o bem-estar e eleva a autoestima, equilíbrio de todas as funções do corpo. Meu nome é Flávio Pacheco, eu sou fisioterapeuta do Espaço Físico Pilates. Me fala um pouco do Pilates. Pilates é uma das opções mais indicadas atualmente de exercício físico. Ele tem como principal objetivo unir o corpo e a mente. Ele é baseado na contrologia, que resumidamente é concentração, controle do corpo, precisão dos movimentos, centramento, respiração e o movimento fluido. Praça 13 de Maio 207, Centro Presidente Olegário. Telefone 999948313 e 996699334. Venha, faça uma aula experimental. Bom dia, meu nome é Paulo Henrique. Então, assim, eu sou cirurgião dentista, especialista em ortodontia, né, que é o aparelho fixo e removível, e especialista também em disfunção temporomandibular e dor orofacial. Hoje eu vou falar um pouco sobre a ortodontia, tá? Sobre o uso dos aparelhos, só uma prévia assim, do que seria o tratamento ortodôntico. Então, André, eu queria agradecer a oportunidade de estar participando do seu programa, tá? Agradecer o convite e, assim, é um pouco difícil da gente estar falando, assim, a respeito, assim, do tratamento, mas eu vou ver se eu consigo dar uma apanhada aqui do que seria o tratamento. Mas muito obrigado pela oportunidade aí. Isso aí varia muito de dentista para dentista. Tem casos assim que os pais procuram o cirurgião dentista a ver se o dente do meu filho está torto. Será que é necessário já a gente intervir? Então a gente vai pensar o seguinte: cada caso é um caso, a gente vai ter que analisar separadamente, tá? Então, por exemplo, alguns casos, por exemplo, o paciente falta posição para descer o dente permanente, então ele não tem espaço. Então aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que colocar algum aparelho, alguma coisa para estar intervindo e a gente conseguir o espaço para esse dente estar descendo. Então nesses casos assim, eu acho interessante. Hoje também a gente tem um problema que acontece muito em escola que se chama bullying. Então às vezes a criança sofre de bullying na escola. Às vezes ela tem o dente para frente, isso incomoda e os coleguinhas colocam apelido nela. Esses casos também eu acho interessante porque lida com o fator emocional do paciente. Então, assim, você colocando o aparelho, você melhora a autoestima do paciente. Agora, tem casos que o paciente chega, está com o dente torto, mas aí a gente conversa com o responsável. Fala assim, olha, não precisa ser colocado agora, dá para aguardar a troca dos dentes, porque se começar o tratamento agora, às vezes a gente vai prolongar muito o tratamento do paciente. Então, a gente pede para aguardar trocar os dentes permanentes, então, quando tiver com os dentes permanentes em posição, para depois a gente iniciar com o tratamento ortodôntico. Quando o tratamento é bem planejado, a gente tem um paciente colaborador, então aí, por exemplo, a maioria dos casos, a gente leva por volta de 24 meses, o paciente seguindo os cuidados, as orientações direitinho do jeito que a gente passa. E casos mais complexos, às vezes que a gente vai recuperar espaço para colocar uma prótese, um implante, tem casos que a gente vai fazer alguma extração dentária e tem o fechamento do espaço, pode chegar até uns 3 anos de aparelho fixo. Existe o aparelho móvel, né? Esse aqui é um dos modelos de aparelho móvel, uma contenção depois do tratamento ortodôntico, e tem o aparelho fixo, tá? Então, dentro do aparelho móvel, o que a gente estaria indicando? Então, por exemplo, às vezes o paciente é criança ainda, tem dente de leite presente na boca, então
a gente começa o tratamento com o aparelho móvel porque não tem condições de estar colando o aparelho fixo ainda nos dentes do paciente. E, como eu expliquei, aparelho de contenção pós-tratamento ortodôntico, então é também aparelho móvel. Tá? O que é o problema do aparelho móvel? A gente conta com a colaboração do paciente. Então, a gente necessita do paciente usar o aparelho. Então, se ele não usar o aparelho, a gente não tem o sucesso do tratamento, igual a gente estava querendo. A mesma coisa é a contenção. O paciente não usar a contenção corretamente, pode acontecer do dente entortar novamente. E como eu falei do aparelho fixo, a gente tem o aparelho estético, que é o aparelho de porcelana, tá? Tem o aparelho metálico, tá? E o aparelho autoligado. Esse aparelho autoligado, ele pode ser tanto estético quanto metálico. O que seria o tratamento com o aparelho fixo? Então, por exemplo, o paciente já tem os dentes permanentes na boca, não precisa ser todos os dentes, mas pelo menos seriam os 4 dentes anteriores e o posterior permanente, a gente já daria para estar colando o aparelho fixo, tá? E o que vai diferir um aparelho do outro? Por exemplo, o aparelho estético, o paciente às vezes gosta dele porque é um aparelho da cor do dente, tá? E o aparelho metálico, a gente tem ele, como eu falei, tanto o estético quanto o metálico tem autoligado e o convencional. O que difere um do outro? Esse aqui seria o aparelho convencional, que trabalha com a borrachinha colorida que o paciente escolhe a cor durante o tratamento. Então, ele difere do autoligado, porque o autoligado ele não trabalha com a borrachinha ao redor dele. E o autoligado, a diferença dele, o metálico, no caso, por exemplo, os 2 metálicos, ele tem menos atrito, então ele desliza com mais facilidade no fio. Então, a gente promove um alinhamento melhor do dente, com menos efeito colateral que o aparelho convencional. Mas em relação ao resultado final, a gente não vê diferença, tanto no convencional quanto no autoligado. Porém, o autoligado, a característica que ele tem de melhor é que ele alinha o dente com mais facilidade. Fica sendo melhor o alinhamento porque ele tira um pouquinho do efeito colateral da movimentação. A respeito de extração dentária, às vezes a gente corre com o paciente quando a gente fala que vai estar tirando o dente para estar montando o aparelho fixo. Tem casos que é necessário sim extrair dente. Por quê? Porque o paciente tem uma falta de espaço muito grande e não tem como a gente colocar os dentes alinhados no arco. Então a gente necessita da extração dentária. E a extração ela não traz nenhum prejuízo ao paciente quando a extração é bem indicada, tá? Então tem casos que sim, é necessário estar extraindo o dente para estar alinhando. Hoje a gente tem no mercado aparelhos mais modernos, a gente tem os parafusos que são os mini implantes, que são esses parafusos que a gente coloca no osso. Isso tem diminuído bastante o índice de extração dentária. E o aparelho autoligado também, devido às características de movimentação com menos atrito, às vezes a gente consegue encaixar melhor os dentes no arco e diminui o índice de extração dentária. Isso eu acredito que seria o maior medo de todo ortodontista. É a hora que termina o tratamento, está com os dentes lindos, estão tudo alinhado e o paciente chega depois com os dentes desalinhados novamente. O que isso traz de problema, por exemplo? Seria o caso do paciente ele não usar a contenção corretamente. Então, por exemplo, se o paciente não usar a contenção corretamente, pós-tratamento ortodôntico, a probabilidade do dente entortar novamente existe. Ele não vai voltar ao que era antes. Mas o dente, às vezes, ele vai dar um giro na posição dele, pode abrir um pouquinho de espaço. Então, dentes que são girados antes do tratamento ortodôntico e espaços entre os dentes, sim, isso aí vai acontecer assim de querer movimentar. Então, por isso que a gente pede para o paciente, olha, usa corretamente o aparelho, as contenções pós-tratamento ortodôntico para evitar isso aí. Tem casos que a hora que o paciente para de usar a contenção, a gente necessita fazer uma contenção fixa ali naquele dente para não ter risco do dente entortar. Mas uma coisa que a gente tem que deixar o paciente ciente é que o tratamento ortodôntico não é para a vida toda. Então o paciente acha que o tratamento vai ser eterno, para o resto da vida. Não é porque colocou o aparelho que o dente vai ficar certinho. A gente tem um fator que se chama envelhecimento. Então o corpo envelhece e os dentes eles estão ali em constante função. Está fazendo a mastigação, então sofre desgaste e tem a movimentação fisiológica do dente. Então ele sofre movimentação sim. Então o paciente perguntar, vai entortar novamente?
Depois que terminar o tratamento com o aparelho fixo e passar para as contenções, se não usar corretamente, pode ter sim uma movimentação. Sim, a gente trabalha com horário marcado, com a consulta, e a gente explica para o paciente direitinho o que é o tratamento dele. Aí durante a consulta a gente às vezes visualiza a documentação, as radiografias, e a gente passa para o paciente o que seria o tratamento, que aparelho que está indicado e como é o plano de tratamento para o paciente. A nossa clínica ela situa a Rua Barão do Rio Branco, né, no centro de Presidente Olegário. O telefone é o 3811-1264 e o celular 9683-1613. Odontologia, oferecendo o que há de melhor para você. Acesse www.odontologiaferreira.com.br.